To share with you tonight Nós queremos compartilhar com vocês hoje a few of the struggles that we went through algumas das dificuldades que nós passamos as we started building our business. quando nós começamos a construir nosso negócio. And through this we want to give you hope E através disso nós queremos dar a vocês esperança, that no matter who you are que não importa quem você seja or where you're starting out, ou da onde você vem, that you can build this business. você pode construir esse negócio. 9 years ago, 9 anos atrás, as Bubba and I got started, quando nós começamos, we had 3 children under the age of 4. nós tínhamos 3 crianças na idade de menos de 4 anos. We had no business skills. Nós não tínhamos nenhuma experiência com negócios. We were not real goal-oriented people. Nós não éramos pessoas de traçar metas. We were terrible at handling our finances. Nós éramos terríveis em gerenciar as nossas finanças. We had a lot of things going against us in the beginning. Nós tínhamos muitas coisas contra a gente no começo. When Bubba and I got in the business, Quando nós começamos o negócio, it was the 3rd time that we had seen it. foi a 3ª vez que nós tínhamos visto esse negócio. The first time we were shown the business, A primeira vez nos apresentaram o plano. we were living in a travel trailer that was 8 feet by 24 feet. Nós estávamos morando num trailer que tinha 8 pés por 24 pés. And we didn't think we needed the business. E nós achamos que a gente não precisava desse negócio. The second time we saw the business, A segunda vez que nós vimos o negócio, we were living in a little mobile home. nós tínhamos uma casinha pré-fabricada. And we still thought we didn't need the business. E a gente ainda achava que não precisava do negócio. The third time we saw the business A 3ª vez que nós vimos esse plano was from a guy named Tim Foley. foi de uma pessoa chamada Tim Foley. We were invited to a Fellowship of Christian Athletes banquet. Nós fomos convidados para um banquete de atletas cristãos. And by coincidence, we managed to get a babysitter E por coincidência nós conseguimos uma babá and to go to this banquet together. para que a gente pudesse ir a esse banquete juntos. Because by this time in our life, Porque nesse ponto na nossa vida, Bubba was already working 70 to 80 hours a week o Baba já trabalhava de 70 a 80 horas por semana in the car business. no negócio de carros. And we didn't have a lot of time together. E nós não tínhamos muito tempo juntos. So for us to go out together was real rare. Então era muito raro que a gente pudesse sair junto à noite. We went to the banquet that night, Então nós fomos a esse banquete essa noite. and the speaker was Cleve McClary, E o palestrante foi o Cleve McClary. and the MC was Tim Foley, E the host. o anfitrião foi o Tim Foley. And we sat there and listened to the presentation. Nós sentamos e ouvimos essa apresentação. Afterwards, we went up to shake their hands Depois nós fomos apertar a mão deles and to thank them for coming in. e agradecê-los por terem vindo a essa conferência. And Tim asked us if we could give him a ride to the airport. E o Tim perguntou para eles se eles poderiam levar ele ao aeroporto. On the way to the airport, No caminho para o aeroporto, Tim started sharing a little bit about the business with us. o Tim Foley começou a falar um pouquinho do negócio para eles. And he mentioned MCI E ele começou a mencionar a MCI, uma empresa telefônica nos Estados Unidos. and some different other names that Amway handled. E aí ele começou a dar nomes de grandes empresas que estavam envolvidas com a Amway. And then when he mentioned Rich DeVos E aí quando ele falou no nome Rich DeVos and Jay Van Andel, e Jay Van Andel, I started laughing in the back seat. ela começou a rir no banco de trás. I was laughing at Tim, Eu estava rindo do Tim and I told Bubba, e eu falei pro Baba. I said, I can't believe it. This business he's talking about is Amway. Ela falou, eu não acredito, esse negócio aí que ele está falando é a Amway. And I thought it was funny. E eu achei engraçado. And I couldn't picture someone like Tim Foley building this business E eu nunca imaginava uma pessoa como Tim Foley construindo esse negócio. because I didn't understand it. Porque eu não entendia esse negócio. We took Tim to the airport, Nós levamos o Tim para o aeroporto and he sent us home with arms full of tapes. e ele deixou muitas fitas para a gente voltar para casa. And when we got in the car, Nós entramos no carro. I looked over at Bubba, Eu olhei para o Baba and I told him,
e falei para ele, I said, I don't want to build this business, eu não quero construir esse negócio, but it'd be fun to sign up mas seria interessante a gente se inscrever just to spend time with Deanna McCleary and Connie Foley. para a gente poder ficar mais próximo do Tim, da Connie e do McCleary. So he knew he had me. Então, ele já sabia que já tinha conquistado ela. Over the weekend, Depois do final de semana, Bubba listened to all the tapes Tim had given him. o Baba ouviu todas as fitas que o Tim tinha deixado com ele. I think it was 30 or 40 tapes. Eram umas 30 ou 40 fitas. When Tim called back on Sunday afternoon, Quando o Tim ligou de volta no domingo à tarde, Bubba was ready. o Baba estava pronto. We had our first meeting the next Wednesday night. Nós tivemos a nossa primeira reunião na outra quarta-feira. We had 30 people in our living room. Nós tínhamos 30 pessoas na nossa casa. We had a tiny little house, Nós tínhamos uma casa pequenininha and there were people stuffed everywhere. e tinha pessoas em todos os cantos. When the meeting was over, Quando a reunião acabou, we had 5 or 6 people that wanted to sign up. nós tínhamos mais 5 ou 6 pessoas que queriam entrar. So I told Bubba, Então eu falei com o I Baba, said, we need to sign up so these people will be in our group. a gente precisa logo se inscrever para essas pessoas entrarem no nosso grupo. And that's how we got started. E foi assim que nós começamos. One of the people we signed up that night Uma das pessoas que nós colocamos no negócio aquela noite was my brother, foi meu irmão, who was only at our house que só esteve na nossa casa because he didn't have air conditioning where he lived. porque ele não tinha ar-condicionado onde ele morava. And we had a swimming pool. E nós tínhamos uma piscina. But he wasn't going to come to the meeting. Mas ele não vinha para a reunião. So when Tim Foley got to the house, Então, quando o Tim Foley chegou aí na casa, my brother tried to sneak out the window, o meu irmão tentou fugir pela janela. and he couldn't get it open. E ele não conseguiu abrir a janela. So he was stuck at the meeting, Então, ele acabou ficando preso dentro da reunião. and he ended up one of our first directs. E ele acabou se tornando o nosso primeiro direto. So it's funny sometimes how things work out. É interessante, às vezes, como as coisas acontecem. Well, Bubba and I got started in the business. Quando eles começaram no negócio, We hadn't been in very long, and we went to our first function. nós não estávamos no negócio por muito tempo e nós fomos a uma convenção. And I didn't want to go to the function Eu não queria ir a essa convenção, because I didn't know what it was all about porque eu yet. não entendia o que era uma convenção. But Tim came down Mas o Tim veio and told Bubba that we needed to be at the function. e disse para o Baba que a gente precisava ir a essa convenção. So we went to the first function. Então nós fomos à nossa primeira convenção, We came home. voltamos para casa. 90 days later, we went direct. 90 dias depois nós chegamos a direto. We got the big picture. Nós pegamos a visão grande do negócio. We saw how big this business can become. Nós vimos a grandiosidade que esse negócio poderia ser. And we started working. Nós começamos então a trabalhar. The same time that we were starting to build this business, Ao mesmo tempo que nós começamos a construir o negócio, the car business Bubba was working in o negócio onde o Baba estava trabalhando de carros started doing really bad. começou a ir muito mal. A lot of the car salesmen Muitos dos vendedores de carro were going bankrupt, estavam falindo, losing their houses perdendo casas, because sales were down so low. porque as vendas estavam muito baixas. Bubba and I had never learned how to control our money. Eles nunca tinham aprendido como controlar o dinheiro. Whatever we wanted, we bought. O que a gente queria, a gente comprava. We used a lot of credit cards. Nós usamos muito cartão de crédito. And so when the car business started doing bad, Então, quando o negócio de carros começou a ir muito mal, we had to start taking out loans every month nós começamos a pegar empréstimo todo mês to make our bills. para poder fazer nossos pagamentos. But we started getting farther and farther behind. Mas aí nós começamos a ficar realmente atrás nas contas. Around this time, Por esse tempo, we also found out that I was pregnant também descobrimos que eu estava grávida with our 4th child. com o nosso quarto filho. So we had a lot of stress going on. Então nós tínhamos muito estresse acontecendo. And it got worse and E worse. começou a piorar e piorar cada vez mais. Bubba switched jobs in the middle of this, O Baba trocou de emprego no meio disso tudo and we lost a lot of our health insurance. e nós perdemos nosso seguro de saúde. And that summer, Naquele verão,
when we were getting farther and farther behind on our bills already, quando a gente não estava conseguindo alcançar as nossas dívidas, our fourth child nosso quarto filho, was born premature. ele nasceu prematuro. When he was first born, Logo que ele nasceu, we thought he was fine. nós achamos que ele estava bem. And Baba kissed me goodbye and took off to do a meeting. E o Baba me beijou e foi dar uma reunião. Soon after he left, Depois que ele saiu, Brian started having problems breathing. o neném começou a ter problemas em respirar. So we called for Bubba to come back to the hospital. Então nós ligaram para o Baba para voltar para o hospital. And middle of the night, E no meio da noite, one of Brian's lungs collapsed. um pulmão do neném parou de funcionar. They had to put him on oxygen Tiveram que colocar ele em oxigênio and put him in a special incubator. e numa incubadora especial. And they came to my room early the next morning Eles vieram no nosso quarto cedo no dia seguinte, and told me they were going to have to move him to another hospital dizendo que teriam que mudar o neném de hospital, where they had a neonatal intensive care unit onde eles tinham um CTI especial para nenéns. and they could take better care of him. E eles poderiam então tomar melhor cuidado dele. When they brought him into our room, Quando trouxeram o neném para o nosso quarto, he was covered with tubes and wires and monitors, ele estava coberto de tubos e monitores e fios, and we couldn't even pick him up. e nós não podíamos nem pegar ele. We could just touch him. A gente só poderia tocar nele. So we got dressed and we went to the other hospital, Então nós nos vestimos e fomos para o outro hospital. and we got there and he was hooked up to all the machines, Chegamos lá, ele já estava todo amarrado nas máquinas and we were scared e nós estávamos com muito medo. because we had never really been around sickness before. Porque nós nunca tivemos envolvidos com doenças antes. We would spend our days, I would spend my days in the hospital, Eu passava o dia inteiro no hospital, and then I would go home to the other kids. aí eu voltava para casa para os outros filhos. Bubba would go do a meeting at night, Baba ia dar uma reunião à noite, and then he would go to the hospital in the middle of the night and sit there. e aí ele ia para o hospital no meio da noite e dormia lá. And the same time we were dealing with Brian in the hospital, E esse mesmo tempo que nós estávamos lidando com o Brian no hospital, we would come home in the daytime, nós voltávamos para casa durante o dia and there would be list and list of bill collectors that had called. e nós tínhamos listas de coletores, cobradores que tinham ligado cobrando as coisas a gente. Because we were behind on our car payment Porque nós estávamos atrasados com o pagamento do carro and our credit cards e pagamentos do cartão de and our house crédito payments. e pagamentos da casa. And we would come home from the hospital Nós voltávamos do hospital and have all these people that had called. e tinha essa lista de pessoas, de cobradores que tinham ligado pra gente. And my mom would ask me, E a minha mãe falava pra mim: who are all these people? quem são essas pessoas? And I would tell her they were friends of ours. E ela falava: são alguns amigos. They were distributors calling Tinham distribuidores que ligavam to see how Brian was. como estava o Brian, para saber como estava o neném. Because at this time, Porque nesse momento, Bub and I were the only leaders in Gainesville. Bob e ela eram os únicos líderes na cidade de Gainesville. And we knew that if we gave up E nós sabíamos que se a gente desistisse and felt sorry for e ourselves começasse a sentir pena de nós mesmos and let our distributors know e deixar os nossos distribuidores perceberem isso, all the problems we were having, todos os problemas que nós estávamos tendo, that we would not be able to be leaders que nós não íamos ser capazes de ser líderes and we couldn't build our business. e a gente então não poderia construir nosso negócio. So no one knew what we were going through. Então ninguém sabia o que a gente estava passando. We even had 2 people Nós tivemos até 2 pessoas ask us for loans that week. pedindo empréstimo pra gente, pedindo dinheiro emprestado naquela semana. At the end of the first week, No final da primeira semana, Brian weaned himself off all the machines, o Brian ele começou a respirar sozinho, fora das máquinas, in one day. em um dia. And they moved him to the other hospital Aí voltaram ele para o outro hospital to get bigger. para ele começar a crescer.
At the end of that week, the next week, Depois na próxima semana, we had a seminar in Raleigh in Gainesville. nós tivemos um seminário na cidade de Gainesville. And Bubba and I went out on stage, E nós subimos no palco, and we were excited. nós estávamos entusiasmados, We threw out blue cigars, nós jogamos charutos azul. and then after we introduced the speakers, Depois que nós apresentamos os palestrantes, I would get in my car, eu entrei no carro, drive back to the hospital, voltei para o hospital and be with the baby. para ficar com o neném. We brought him home the next morning. Nós trouxemos ele para casa no dia seguinte We brought him home to a big financial mess. e trouxemos ele para casa para uma grande bagunça em finanças. Because now, on top of all the bills we already had, E porque além de todas as contas e dívidas que nós já tínhamos, we also had all Brian's hospital bills. nós tínhamos todas as contas de hospital do Brian. This business was still going good for us, Esse negócio ainda estava indo muito bem para a gente, but we hadn't made enough income yet mas nós ainda não tínhamos dinheiro suficiente to replace the income from the car business. para recolocar, para substituir a renda do negócio de carros. We got farther and farther behind. Nós ficamos mais e mais atrasados com as contas. Finally, in November of that year, Finalmente, em novembro daquele ano, Bubba called Tim up, o Baba ligou para o Tim Foley, crying on the phone, chorando no telefone, because we just didn't know if we could take it anymore. porque a gente não sabia se a gente poderia aguentar mais alguma coisa. Collectors were calling Bubba at work. Os cobradores estavam ligando para ele no emprego, They were calling me at home, eles ligavam para mim em casa. where I was trying to take care of 4 children under the age of 5. Nós estávamos tentando cuidar de 5 crianças com menos de 5 anos. And we just didn't feel like we could do it anymore. E nós chegamos a um ponto que a gente achava que a gente não poderia mais fazer. And Tim and Bubba talked, E o Tim e o Baba conversaram. and I can remember Bubba throwing the phone down, crying. E eu lembro o Baba jogando o telefone, chorando. And then Tim got me on the phone E aí o Tim falou comigo no telefone, and asked me if he was okay. perguntou se o Baba estava bem. And he told us that we needed to see an attorney. E aí ele falou que nós precisávamos falar com um advogado. So we took all our bills to our attorney, Então nós pegamos todas as nossas contas e dívidas, levamos para um advogado. and he told us that we needed to see another attorney E ele falou, vocês precisam ver um outro advogado to declare bankruptcy. para você declarar falência. We told him that wasn't an option for us. E eles falaram, isso não é uma opção para a gente. We were not going to do that. Nós não vamos declarar falência. But what our attorney was able to do for us Mas o que o advogado pôde fazer pela gente was to get us a little bit of time é nos conseguir algum tempo so we could get this business para que a gente pudesse então começar a fazer com esse negócio, replacing our other income. fazer com que esse negócio então começasse a substituir a nossa outra renda. We were at Ruby that month. Naquele mês nós chegamos a Rubi, We went to a major function. nós fomos a uma convenção, We were still 3 house payments behind nós estávamos 3 meses atrasados com o pagamento da casa when we went to the function. quando nós fomos à convenção. People thought we were crazy, Pessoas achavam que nós éramos loucos, but we knew that if we weren't at that function mas nós sabíamos se nós estivéssemos naquela convenção to get some positive feeding, para a gente receber alimentação positiva, that we wouldn't be able to go on. que nós seríamos capazes então de mover. Things kept happening for us in the business. As coisas continuaram acontecendo no negócio. It went faster and faster. Começou a acontecer rápido, cada vez mais rápido. We gradually started paying back all our bills. Gradualmente a gente começou a pagar nossas contas. We went Pearl the next year. No ano seguinte nós chegamos a Pérola. The year after that we went Emerald. No ano depois nós fomos a Esmeralda. By the time we went Emerald, Quando nós chegamos a Esmeralda, Bubba was able to quit his job o Baba pôde largar o emprego and come home full time. e ficar em casa a tempo integral. The next year we went Diamond. No ano seguinte nós chegamos a Diamante. And now, 9 years later, we just went EDC. E 9 anos depois nós chegamos a Diamantes Executivos. We learned a lot of hard lessons along the way. Nós aprendemos lições duras nesse caminho. And we got our things paid off gradually. E nós começamos a pagar tudo gradualmente. But we learned a lot of principles along the way. Nós aprendemos muitos princípios nessa jornada.
And one of the things that kept us going E uma das coisas que nos manteve indo was that we always looked at where we were going to be. é porque a gente sempre focalizava onde a gente ia chegar. We never looked at where we were. Nós nunca olhávamos para onde nós estávamos. When we didn't have money to buy each other presents, Quando nós não tínhamos dinheiro para comprar presente um para o outro, we always talked about the next year. a gente sempre falava, ano que vem. And by the time you get to Diamond, Quando você chega a diamante, it's hard to even remember some of those struggles. é tão difícil você até conseguir lembrar de todas as dificuldades que passamos. We all have different struggles. Todos nós temos dificuldades diferentes. Some people have health struggles. Alguns têm problemas de saúde. Some people have problems with their marriages. Algumas pessoas têm problemas com casamento. We all have different struggles. Todos nós temos dificuldades, problemas diferentes. But as long as you stay focused Mas contanto que você se mantenha focalizado on where you can be, aonde você quer chegar, you can get through your struggles. você pode ultrapassar todas essas dificuldades. And by the time you hit Diamond, E quando você atingir diamante, all the rewards will be there for you. todas as recompensas vão estar lá para vocês. All the goals and dreams that Bev and I had set, Todas as metas e sonhos que nós traçamos, that we had set in the beginning, que nós tínhamos traçado no começo, they all happened just as we had planned them out. todas elas aconteceram da maneira que nós planejamos. And our lifestyle today Nosso estilo de vida hoje, sometimes seems like a fairy tale. às vezes parece que é um conto de fada. It almost seems like magic. Parece às vezes que é uma mágica. Looking back 9 years ago Olhando para trás, 9 anos, to how we got started. de como nós começamos. And we just want you to know Nós queremos que você saiba that this business can change your lives. que esse negócio pode mudar sua vida. It can change you, Pode mudar você. and you can help others. E você pode ajudar outros. Thank you. Obrigada. We all come into this with different backgrounds. Todos nós chegamos aqui com histórias diferentes, com passados diferentes. And none of us really have control of the point of entry E nenhum de nós tem o controle do ponto de entrada of all of our background and our past. e de todo o nosso background do nosso passado. And what I'm going to do is I'm going to share a little bit of our background with you tonight. E o que ele vai fazer é que ele vai contar para vocês um pouco do passado deles. Because my background is similar to a lot of yours. Porque o passado dele é muito similar ao de muitos de vocês. You see, I was never supposed to become successful. Supostamente ele nunca teria que ter atingido sucesso. I was a person when I was being raised, Ele é uma pessoa que, como ele foi crescido, criado, I had a hard time in school. ele teve dificuldades na escola, I repeated the 3rd grade. ele repetiu o 3º ano, I almost repeated the 5th grade. quase repetiu o 5º ano, Almost repeated the 7th grade. quase repetiu o 7º período, And 7º ano, almost never got out of high school. e quase que nunca conseguiu sair do 2º grau. When I got out of high school and started into college, I was reading on the 6th grade level. Quando ele saiu do 2º grau para entrar na faculdade, ele tinha uma capacidade de leitura como se estivesse no 6º ano. And so what I'm trying to tell you is I'm not a doctor, I'm not a lawyer, I'm not an engineer, I'm not any of that stuff. Então o que ele está tentando dizer para vocês é que ele não é um médico, não é um engenheiro, não é um advogado, não é nada dessas coisas. I barely got through school. Ele quase que não passou da escola. All I am is a bubba. Tudo que ele é um boba. And you know something? E vocês sabem de uma All coisa? you are is what you are. Tudo que você é o que você é. And see, the one thing that I knew I had to do is that I had to change myself. E uma coisa que ele sabia que tinha que fazer é que ele teria que mudar como ele era. Because there's certain conditions that we all have. Porque há certas condições que todos temos. And just because I'm on this stage, E só porque ele está hoje no palco, I believe that I'm no better than you are. ele acredita que ele não é melhor do que vocês são. You're no better than I am. E vocês não são melhores do que ele é. We're just all people. Todos nós somos somente pessoas. And what we're trying to do is we're trying to reach certain goals and dreams in our life. E tudo que nós estamos tentando fazer é atingir certos sonhos e metas nas nossas vidas. And hopefully something that you're going to hear tonight is going to give you a spark. E esperançosamente alguma coisa que você vai ouvir hoje à noite vai causar uma faísca em você. It's going to help you make a decision. E vai te ajudar a tomar uma decisão. And the decision is it. This is it. We're going diamond, period. A decisão é isso que vai ser, nós vamos a diamante, ponto. I decided that I was going to go on. Eu decidi que eu ia continuar.
And so I got out and started showing the plan. Então eu saí e comecei a mostrar o plano. I was showing the plan night after night after night after night after night. E eu estava mostrando o plano noite após noite após noite após noite. And see, I didn't want to be rich. E ele falou, eu não quero ser rico, I just wanted to be broke again. eu quero simplesmente estar quebrado novamente. I thought it would be great if I could just be broke and have enough money to buy a mill. Ele achava que era ótimo se ele pudesse simplesmente voltar a estar quebrado. I didn't want to be rich. I just wanted to take the sheets off of our windows and put up curtains. O que ele queria não era ficar rico, o que ele queria era poder tirar os lençóis da janela e colocar verdadeiras cortinas no lugar. I wanted to take the mattress off the floor of my little girl's room. They were 4 years old and 2 years old. Ele queria poder tirar o colchão das filhas dele de 4 e 2 anos de idade do chão, They had springs popping up through the mattress. porque havia uma goteira pingando em cima do colchão delas. We stuffed towels down in there so they wouldn't lay on them. E eles colocavam toalhas lá para que as filhas não deitassem na poça. I didn't want to be rich. I just wanted a bed for my little girls. Ele não queria ser rico, tudo que ele queria eram camas de verdade para as filhas dele. Our car was so bad that whenever we filled it up with gas, it increased the value. O carro deles era tão ruim que bastava encher o tanque e já aumentava o valor do carro. I remember one time Tim Foley came up to Gainesville, Ele se lembra que uma vez o Tim Foley foi a Gainesville and we were driving down the street. e eles estavam dirigindo. We just got finished showing the plan, Eles tinham terminado de mostrar o plano. and my car started going. E o carro começou a engasgar assim. And Tim said, "What's wrong?" E o Tim perguntou, o que houve? I said, "It's out of gas." E ele respondeu, tá sem gasolina. I said, "Here, jump over here and you steer, and I'll push it in the gas station." Vem, cai fora do carro e me ajuda a empurrar até o posto de gasolina. So I pushed it up into the gas station. Então ele empurrou o carro até o posto de gasolina. And Tim said, "How much you want me to put in it?" E o Tim Foley perguntou, quanto é que você quer que eu coloque de gasolina? I said, $1.41. E ele respondeu, $1,41. And Tim was walking away, and he turns around and he looks at me and he goes, E $1.41? o Tim já estava saindo, andando para o outro lado, quando ele ouviu isso e virou o quê? $1,41? I said, "Yes, it's an economy car. It gets great fuel economy." Esse é um carro muito econômico, ele provoca grande economia de combustível. Tim said, "But it's got 8 cylinders." E o Tim falou, mas esse carro tem 8 cilindros. I said, "But it only runs off of 4 economy." Não, mas dos 8 só 4 funcionam, ele é econômico. I wanted to be able to wake up in the morning and put the key in the ignition. Ele gostaria simplesmente de poder acordar de manhã, colocar a chave na ignição. The most exciting part of our day was walking out and laying hands on this thing and praying this stupid car would run all day. A parte do dia era ele poder sair de casa e colocar a mão no carro, funcionar e que ele funcionasse pelo dia inteiro. I'd put the key in the ignition. Ele colocava a chave na ignição And when I'd put it in the ignition, I'd start talking to it. e na medida em que ele começava a girar a ignição, ele começava a conversar com o carro. I'd say, "Car, Ele falava, carro, you're looking great today. você está parecendo lindo hoje. Man, you smell good. Oh, você está cheiroso. Hamburger under the seat. Hadn't smelled it in a long time. You're looking real good today." Tem um hambúrguer ali no banco, mas está cheirando muito bem. Você I'd está start olhando muito... saying things like, "If you'll crank up, I'll change the oil in you this week." E eu prometo que se você, quando eu virar a ignição, você pegar, eu vou trocar o seu óleo essa semana. I'd had the car for 2 years, never changed the oil. Porque ele teve o carro durante 2 anos e nunca trocou o óleo. I was afraid if I changed the oil, then the stickiness would come out of the engine and the engine would fall apart. Ele tinha medo de que se ele liberasse para trocar o óleo, o motor ia ruir e ferrugem ia sair fora, o motor ia desmanchar. Turn the key, E ele virava a chave. and all you'd hear was E o que ele ouvia era o seguinte: and then my car would start talking back to me. era como se o carro estivesse falando, conversando com ele. I was sitting there going, "Come on, baby, you can do it. Come on, baby. Ele Come on. dizia para o carro, vamos lá, você pode, você pode, você pode. Come on, baby, you can do it. Vamos lá, você pode, você pode. And then it'd start talking back and go, "Whoa, whoa, whoa, bubba, 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 E o carro respondia. bubba." Baba, 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 baba. I remember one night we had an open meeting in Gainesville. Ele lembra de uma noite quando eles tiveram uma reunião aberta em Gainesville. Louis Carrillo was doing this open meeting. E o Louis Carrillo estava fazendo essa reunião aberta. And at about 4:00 p.m., they turned our telephone off.
E ele lembra que às 4 da tarde cortaram o telefone deles. And people were calling our house. E as pessoas estavam ligando para a casa deles. And the answer they got was, sorry, this phone has been temporarily disconnected. E a resposta que as pessoas estavam obtendo era: me desculpa, mas esse telefone está temporariamente desconectado. The next day they were going to turn off our utilities. The next day they were going to turn off our lights. E no dia seguinte eles cortariam também as luzes, Because we didn't have any money. porque eles não tinham dinheiro. We had no groceries in the house. Eles não tinham nenhumas compras em casa. And I remember going to that open meeting. E ele lembra de ter ido àquela reunião aberta. And Louis got up and he started spinning the circles again. E o Louis estava lá e começou a desenhar os círculos. And I got re-sponsored one more time. E aí foi aí que o Bubba se repatrocinou mais uma vez. See, every time I showed the plan, I sponsored myself. E toda vez que ele mostra o plano, ele se patrocina novamente. If nobody else got in, E se ninguém entrar pro negócio, it didn't matter. não fazia diferença. Because I sponsored myself. Porque ele patrocinava a si próprio. And I can remember coming home. E ele lembra de estar voltando para casa. And I remember the next night going out and doing a one-on-one. E ele lembra do dia seguinte, saindo para mostrar um plano 1 a 1. And on the way to this meeting, I was listening to a tape. E no caminho para aquela reunião, ele estava escutando uma fita. And I didn't like this tape. E ele não gostava daquela fita. I didn't like what they were saying. Ele não gostava do que eles estavam dizendo. I didn't see that it had any relevance to the business. Ele não sentia que havia nenhuma relação com o negócio. And so I took the tape out. Então ele tirou a fita And I threw it on the floor. e jogou a fita no chão. And I went in to show the plan. E ele entrou na casa para mostrar o plano. And there was nobody there. E não havia ninguém lá. And I can remember walking outside the house. E ele lembra de estar saindo da casa. And I remember when I walked outside the house, I could see a reflection of this husband and this wife. E ele lembra de quando estava saindo da casa, ele podia ver o reflexo, a sombra do casal que estava na casa. Because see, I showed them the plan again. I showed them the plan again. Porque o Bubba mostrou o plano novamente para aquele casal. And they got re-sponsored as I got re-sponsored. E eles foram repatrocinados, assim como o Bubba foi repatrocinado. And they were talking about the lifestyle they were going to have. E eles estavam conversando sobre o estilo de vida que eles teriam. And I was standing out in the front yard with my car door open. E ele se lembra de estar do lado de fora da casa, no quintal, com a porta do carro aberta, questioning the business. questionando o negócio. And I remember getting in the car. E ele se lembra de estar entrando no carro. And I remember driving down the street. E ele lembra de estar dirigindo pela rua. And I put in another tape. E ele colocou outra fita. And I liked the tape. E aí ele gostou da fita. And I started thinking about the no-show that I just had. E ele começou a se lembrar do no-show, da reunião onde não tinham convidados que ele acabou de participar. And this was the second decision in our business. E essa foi a segunda decisão do negócio. And that decision was that all of a sudden it occurred to me that when I had that no-show, E essa decisão foi que, de repente, o que ocorreu é que toda vez que ele tivesse um no-show, I was one more no-show closer to Diamond. ele estava mais um no-show perto de diamante. And I realized there was people that had quit after no-shows. E ele sabe que há pessoas que desistem depois de um no-show. But I said, this is it. Mas ele falava, é assim que é. Tim Foley's had no-shows. Tim Foley teve no-shows. Louis Carrillo's had no-shows. Louis Carrillo teve no-shows. Luis Costas had no-shows. Luiz Costa teve no-shows. Terry McEwen has no-shows. Terry McEwen teve no-shows. I like where Tim Foley is. E ele gosta do que o Tim Foley é. If this is what it takes, E se é isso que custa, bring them on. traz para mim. And so I remember getting out of my car, Então ele estava saindo do carro, and it was about 1 o'clock in the morning. e era cerca de 1h da manhã, And I got out of my car and I said, yes! e ele saiu do carro e disse, yes! And the lights across the street came on. E aí, de repente, as luzes da rua se acenderam. And this guy came to the window. Aquele homem apareceu na janela, And I was standing out of my car and I said, I'm one more no-show closer to Diamond! e tinha um homem que ouviu o grito dele, saiu para ver na janela, ele saiu do carro, o homem olhou para ele e ele gritou, eu estou um no-show mais perto de diamante. And he flipped the lights off. E aí o homem desligou as luzes And he ducked. e se abaixou. I don't know what he thought. Ele não imagina o que o outro pensou. He thought I was crazy. Provavelmente ele pensou que ele estava louco, But see, he didn't know I was making a decision. porque o homem não sabia que o Bubba estava tomando uma decisão. And my decision was not to go diamond. E a decisão era de não ir a diamante. My decision was to go on.
A decisão era de continuar. My decision was to continue the journey. A decisão era de continuar a jornada. And I remember looking at that tape on the floor. E ele lembra de ter visto aquela fita que ele jogou no chão. And I looked at that tape and I said, I am one more tape that I don't like closer to Diamond. E ele olhou para aquela fita que ele não gostava e ele decidiu. Eu estou mais uma fita que eu não gostei perto de diamante. If this is what it takes to go Diamond, Porque se é isso que custa para ir diamante, I'll listen to a lot of you. eu vou ouvir muitas dessas fitas. And I remember looking at the tape in the tape recorder. E ele lembra de ter visto a fita que estava no toca-fitas. And I said, I'm one more tape that I like closer to Diamond. E ele lembra de ter dito a ele próprio, eu estou mais uma fita que eu gostei mais perto de diamante. And I started developing this E attitude. ele começou a desenvolver essa atitude. Because this is the same place a lot of people quit. Porque é nesse mesmo lugar onde muitas pessoas desistem. I'd go to an open meeting, Ele foi a uma reunião aberta. walk out of the open meeting, E entrou numa reunião aberta. and I'd always say, yes, E ele sempre dizia, sim, I am one more open closer to Diamond. eu estou mais uma reunião aberta, próximo de diamante. I'd go to a seminar, E ele vai ao seminário. walk out of the seminar, E ele sai do seminário. and I'd say, yes, E ele diz, sim, I am one more seminar closer to Diamond. eu estou mais um seminário aproximado de diamante. I would come to a convention like E this. ele veio a uma convenção como essa. And listen, people, I know a lot of you guys sacrificed to get here. E ele sabe que muitas das pessoas que estão aqui hoje fizeram sacrifícios para estarem aqui. But I'm going to tell you something. Mas ele vai dizer uma coisa. Your decision was right. A sua decisão foi correta. You made the right decision. Você tomou a decisão correta. Because I could not afford one of these functions all the way through Emerald. Porque ele também não tinha como pagar para vir a esse tipo de convenção até chegar ao nível de esmeralda. It was not until I was a diamond in this business E foi até que ele chegou a diamante no negócio that I could afford one of these functions. que ele pôde pagar por uma dessas convenções. But I never missed one. Mas mesmo assim ele nunca perdeu uma. Not ever did Sandy and I miss a function. Nunca ele e Sandy perderam nenhuma convenção. And we'd walk out of these things. E eles saíam dessas convenções. And you know something? E vocês sabem de uma coisa? Because we couldn't afford it, Porque eles não tinham como pagar, we always stayed in our seat. eles sempre permaneciam nos seus lugares. We were never wandering around outside. Eles nunca ficavam andando em volta. We listened to every single speaker. E eles ouviam a todos os palestrantes. We didn't want to miss nothing Porque eles não queriam perder nada. because we had to have the knowledge. Porque eles tinham que ter conhecimento. Because we made our decision Porque eles tomaram as decisões. that we are one more function closer to Diamond. Porque eles estavam agora mais uma convenção mais próximo de diamante. And then it happened. E aí aconteceu. There will be a point in your business Vai haver uma parte no seu negócio where you will say, onde você vai dizer, this is it. é isso, This is where I made the decision to go Diamond. é aqui que eu tomo a decisão de ir diamante. Because you see, all Sandy and I did was we made decisions to continue on. Porque tudo que eles fizeram foi que eles tomaram decisões de continuar. And then it happened. E aí aconteceu. Everything started coming to a head. Todas as coisas começaram a vir à cabeça deles. I was at work one day. I was at work Ele one day. estava no trabalho um dia I got a telephone call from Sandy. e ele recebeu um telefonema da Sandy. She said, the bank just came, they're going to foreclose on our house. O banco veio aqui e eles vão tomar nossa casa. Our telephone was going back off. O nosso telefone foi cortado. We didn't have money for food. Eles não tinham dinheiro para comida. They were turning our lights off the next day. E no dia seguinte cortariam as luzes. Everybody was calling us. Todas as pessoas estavam ligando para I eles. did not have $2 to my name. Ele não tinha $2 no nome dele. Sandy said, you've got to come home. E a Sandy disse, você tem que voltar para casa. I went to the house. E aí ele voltou para casa. When I got to the house, E quando ele chegou em casa, Sandy was crying. a Sandy estava chorando. Kids were crying. E as crianças estavam chorando. I put the kids in the room. Ele colocou as crianças no quarto. Kaylee was crying. She's my oldest little girl. Kaylee was crying. She's my oldest. Keila estava chorando, ela era a filha mais velha. And Kaylee comes up and she says, Dad, E Keila, chorando, disse, pai, are they going to move the furniture out into the yard será que eles vão tirar a mobília e jogar no jardim? and put chains on our door? E colocar correntes nas nossas portas?
I said, Kaylee, where did you hear that at? Ele perguntou, Keila, onde é que você ouviu isso? And she said that one of her little friends had come to school and was crying to the teacher. Não, porque um dos meus amigos que foi à escola estava chorando para o professor. Because the sheriff moved him out of their house. The sheriff, the Por police, quê? Porque a polícia expulsou eles de casa. moved him out of their house. And they put chains on the doors. A polícia expulsou eles de casa e colocou correntes nas portas. And they put the furniture in the front yard. E jogaram a mobília, os móveis no quintal. And Kaylee said, is this going to happen to us? E aí Keila perguntou, mas é isso que vai acontecer conosco? And I said, no. E ele respondeu, não. But before I went to the house, Mas antes dele ir para casa, the people came up that owned the car that we had our car financed with. as pessoas que eram donas do carro que ele tinha financiado, And I met the guy when I was coming out of work to go home. ele se encontrou com essas pessoas quando ele estava saindo do trabalho para ir para casa. And the guy said, Bubba, I hate to tell you this, but I got to have your keys. E essas pessoas que financiaram para ele o carro disseram, Bob, eu detesto te dizer isso, mas eu quero as chaves. We've got to take your car. Nós temos que levar o seu carro. And so I said, okay, I flipped him the keys, E aí o Bob falou, então tá bom, e jogou a chave para eles. walked back inside, Ele voltou para dentro and I arranged for somebody to take me home. e ele deu um jeito de alguém do trabalho dele levar ele para casa. And when I walked outside, E aí quando ele saiu, the guy that came to repossess the car had his head hanging out the window. o homem que foi lá para retomar o carro que era dele, botou a cabeça para fora da janela, Because there was a hamburger porque tinha um hambúrguer that was under the seat que estava debaixo do banco that had been there for a couple of weeks, e que já estava lá por algumas semanas. and it stunk real bad. E estava com um cheiro horroroso. And he put the key in the ignition, E aí o homem botou a chave na ignição and all he heard was whoa, whoa, e tudo que ele ouviu foi isso. That's what he heard. Foi isso que ele ouviu. And I said, praise God. E o que ele disse foi That's what I said. alguma coisa. I went in and I got this person. He helped me jump the car. Helped me jump the car off. Aí, o homem abriu a porta e pulou para fora do carro. I drove the car home, Ele dirigiu o carro de volta para and I casa had that experience I just shared with you. e ele teve aquela experiência que ele acabou de compartilhar com vocês. I put the kids in the room. Ele colocou os filhos no I quarto, closed the door, fechou a porta and I sat down with Sandy. e ele disse para Sandy, And Sandy and I sat there crying os filhos estavam chorando. because we didn't know what to do. Ele e a Sandy estavam chorando porque eles não sabiam o que eles iam fazer. Everything had finally come to a point E tudo finalmente levou a um ponto that there was no place else to hide, onde não havia mais lugar para se esconder, there was no place else to run, não havia mais nenhum lugar para correr, there was no money, period. não havia dinheiro e ponto final. We'd borrowed everything that we could borrow, Eles tinham pegado emprestado tudo que eles podiam ter pego and we saw ourselves faced with a situation that we were fixing to lose everything. e eles se encontravam numa situação onde eles estavam prontos para perder tudo. And so the only thing I knew to do was to call Tim Foley. E então a única coisa que ele tinha a fazer era ligar para o Tim Foley. I called Tim on the telephone. E ele ligou para o Tim Foley. I said, Tim, I got a little situation. Ele disse, Tim, eu tenho uma pequena situação. They're going to repossess my car, Eles estão tentando retomar meu carro. foreclosing on my house. Eles estão também fechando a minha casa. My telephone will be shut off in a couple of hours. Em algumas horas meu telefone vai ser cortado. The utilities will be shut off tomorrow. The power, E electricity. a eletricidade vai ser cortada também amanhã. Tim said, Bubba, E o Tim falou, Boba, he said, what do you want me to do? o que você quer que eu faça? I said, I don't know. I just, guess that you could just pray for me or something. E ele respondeu, não sei, imagino que talvez seja bom você rezar por mim ou alguma coisa assim. And I could hear Tim's voice cracking E ele lembra de estar ouvindo a voz do Tim Foley, because Tim was not excited about this. porque o Tim Foley não estava feliz com isso. Tim wanted to help us, O Tim Foley queria ajudar a eles, but he knew that if he would have given me money, mas ele sabia que se tivesse dado dinheiro a eles, he would have only extended the agony. ele somente teria prorrogado a agonia, He would have ripped away my integrity. porque ele teria rasgado a integridade deles. He would have nailed the nails in the coffin.
eles teriam martelado os pregos and I would no have been, caixão I would have been dead. e eles estariam mortos. And I could hear his voice cracking. E ele lembra de ter ouvido a voz do Tim Foley quase gaguejando. He said, Bubba, Ele dizia, Bubba, you're the best I've ever seen. você é o melhor que eu já conheci. He said, you know I believe in you. E você sabe que eu acredito em você. But he said, I'm going to tell you something. Mas eu vou te dizer uma coisa. If you don't get off your butt and go to work, Se você não se levantar daí e for trabalhar, you're going to lose your house. você vai perder sua casa. I didn't know what to say. Ele não sabia o que dizer. I threw the telephone across the room, Ele jogou o telefone para took longe off out of the house, e saiu de casa and I went back to work. e voltou a trabalhar. And I went out that night and I showed the plan again. E naquela noite ele mostrou o plano novamente. And then the next night I went down to South Florida and I showed the plan again. E na noite seguinte ele foi para o sul da Flórida e mostrou o plano novamente. And when I went down to show the plan, E quando ele saiu para mostrar o plano, everything was starting to get to me. muitas coisas começaram a vir a ele. And I was thinking on the way down there, Ele pensava ao longo do caminho, you are so unworthy to be the husband of Sandy. você não merece ser o marido da Sandy. You're so unworthy to be the father of those 4 kids. E você não está merecendo ser o filho o pai daquelas quatro And it crianças. was like this little voice kept going off and telling me these things. E era como uma voz que falava para ele essas coisas. And I was thinking that all I've been all of my life is a failure. E ele começou a perceber que tudo que ele tinha sido durante a vida era um fracassado. I had never won anything. Ele nunca venceu nada. Everything I'd ever started, I failed. Tudo que ele tinha começado, ele fracassou. Everything I'd ever fought for, I failed. E tudo pelo que ele brigou, ele perdeu. All of my life, I was always Bubba, dumb. Look, there's that dumb guy. Look at the dumb guy. E toda a vida dele, ele foi uma espécie de boba, ou um bobão. Olha que cara bobão. And I was labeled a loser all of my life. E ele tinha sido nomeado como um perdedor durante a vida inteira. I went down to this house about 2.5 hours away. E ele foi àquela casa 2h30 distante. I showed the plan, E ele mostrou o plano. and I used to always take this picture of my little boy. E ele costumava sempre levar a fotografia do filho menor, He was our 4th child, que era o quarto filho. and he was the one who was born premature. E foi aquele que nasceu prematuramente. And this picture had my 2 little girls standing beside him. E nessa foto tinham as 2 outras filhas do lado do He caçula. was in this incubator, E ele estava naquela incubadeira. and he had tubes running all in him. He had respirators and oxygen. E ele tinha tubos enfiados, respiradores de oxigênio. And every night before I'd show the plan, I'd put that picture up on the board. E toda noite que ele ia mostrar o plano, ele colocava do lado a foto no quadro. And as I was showing the plan, I kept looking at the picture. E quando ele estava mostrando o plano, ele ficava olhando para aquela foto. And there was about 20 people at this meeting. E havia cerca de 20 pessoas naquela reunião. And something happened at that meeting. E alguma coisa aconteceu naquela reunião. Because at that meeting, I started getting emotional. Porque naquela reunião ele começou a ficar emocional. And I tried to regain myself. E ele começou a crescer novamente. And I broke down and started crying. E aí ele se desmanchou e começou a chorar. And I turned around and I punched the board over. E aí ele se virou e jogou o quadro, I picked up my picture. pegou a foto, I picked up my briefcase. pegou a maleta, I walked outside of the house. saiu da casa And there was not one word spoken in that house as I was walking out. e nenhuma palavra foi dita naquela casa na medida em que ele saía. I got in my car. Ele entrou no carro And this guy comes out and he says, "Are you okay?" e aí uma das pessoas saiu, acompanhou ele e falou, você está bem? I said, "I'm fine." I said, "Go in and finish the meeting." E ele respondeu, sim, eu estou bem, vai lá, volta lá e termina com a reunião. And I got in the car and I started driving home. E aí ele entrou no carro e começou a dirigir de volta para casa. And the more I drove, the more this voice kept saying, "You're no good. You're not worth anything." E na medida em que ele continuava dirigindo, aquela voz voltava e continuava dizendo, você não é bom, você não vale nada. You're a sorry father. Você é um pai Father. de desculpas, You're a sorry husband. um marido de desculpas. And then all of a sudden, something popped in my mind. E aí de repente alguma coisa apareceu na mente dele. And I realized I had a pretty good life insurance policy. E aí de repente ele se lembrou que ele tinha um excelente seguro de vida. And I was thinking, it's like 1 o'clock in the morning.
E aí era cerca de 1h da madrugada. There's a lot of accidents that happen at 1 o'clock in the morning. E ele começou a raciocinar. Muitos acidentes acontecem em 1h da madrugada. If my car veers off the road and hits a tree, Se meu carro, por exemplo, sai da estrada e bate numa árvore, or if it veers off the road and hits a bridge, ou se ele sai da estrada um pouco e e cai numa ponte, nobody will ever know anything. ninguém nunca vai saber de nada. My kids will still have their integrity, Os meus filhos vão poder manter a integridade and Sandy will have enough money to get her out of this situation. e a Sandy vai ter dinheiro suficiente para sair dessa situação. And I've got 4 beautiful kids, E ele tem 4 lindos filhos and I've got a beautiful wife. e uma esposa linda. And I remember thinking, Sandy can always get somebody that she deserves. E ele ficava imaginando, a Sandy sempre vai poder conseguir um marido que ela merece. Because she doesn't deserve me. Porque ela não merece a mim. Because I'm not worthy of her. Porque eu não tenho valor para ela. And I remember driving down that road. E ele lembra de estar dirigindo por aquela And estrada. I remember accelerating the car faster. E ele se lembra hoje de estar acelerando o carro mais rápido. And every time I came by a tree, I would say the next one. E toda vez que ele passava por uma árvore, ele falava, é a próxima. And every time I'd come past the bridge, I would say the next one. E toda vez que ele passava por uma ponte, ele dizia, agora é a próxima. And I could feel my heart racing faster. E ele sentia o coração bater mais forte. And I can remember passing them. E ele lembra de passar pela ponte. And all of a sudden, I looked down in the seat of the car. E aí, de repente, ele olhou pro banco do lado do carro. And I saw the picture of my little boy. E ele viu a foto do filho. And I picked up that picture. E aí ele pegou aquela foto. And I started looking at the picture. E ele começou a olhar para a foto. And I started looking at the tubes coming out of him. E ele começou a se lembrar e ver os tubos que saíam do filho dele. And I looked at the respirator beating his little heart. E ele lembra ele olhava para o respirador fazendo o coração dele bater. And I looked at the oxygen tube going into his mouth. E ele olhou pro tubo de oxigênio saindo da boca dele. And that little boy was in the hospital fighting for his life. E aquela pequena criança estava lá no hospital lutando pela vida. He was fighting for every breath that he took. Ele estava lutando por cada respiração que ele podia ter. Because at that time all he wanted to do was live. Porque naquele momento tudo que ele queria era viver. And that was the decision, that was the point that I made the decision to go diamond. E aquele foi o ponto onde ele tomou a decisão de chegar diamante. Because I put that picture Porque ele colocou aquela foto on the steering wheel. no volante. And I said, if you'll fight this hard for your life, E ele disse, se eu lutar duro pela minha vida, I'll fight this hard for your future. eu vou lutar duro pelo seu futuro. And that's when I made the decision that I will be a diamond. E foi ali que ele tomou a decisão de que ele seria diamante. And I drove all the way home. E ele dirigiu de volta para casa. And when I got to the house, E quando ele chegou em casa, Sandy had a chair sitting in the foyer. a Sandy estava sentada numa cadeira no corredor. And in the chair was a book. E na cadeira tinha um livro. And the name of the book was Tough Times Never Last, but Tough People Do. E o nome do livro era Momentos Difíceis Nunca Duram, mas Pessoas Duras, And I sat up all pessoas night. duras duram. I sat up all night E ele sentou a noite toda. and I read the book. E ele leu o livro. And then the next morning, E na manhã seguinte, I told Sandy, I made a decision. We're doing this thing. ele chamou a Sandy e disse, eu tomei uma decisão, nós vamos construir esse negócio. That was in 1987. E isso foi em 1987. 1987, we went Pearl. Em 1987 eles foram pérola. 1988, we went Emerald. Em 1988 foram esmeraldas. 1989, we went Diamond. Em 1990 foram diamantes. And I remember sitting there that next day. And Sandy and Sandy's brother comes over to the house. E os irmãos da Sandy foram até a casa deles. And when he came over to the house, we watched the Rocky movie. E quando eles estavam em casa, eles assistiram ao filme do Rocky. And some of you guys saw the Rocky movie. E alguns aqui viram o filme Rocky. It was where Rocky was fighting. E o Rocky estava lutando. And he kept fighting and fighting and fighting. E ele continuava lutando. And I felt the same way. E ele se sentia da mesma forma. I felt that I was a ring and I was fighting and fighting and fighting. Ele se sentia como se estivesse no ringue, lutando. And Rocky kept getting knocked down.
E o Rocky continuava apanhando e caindo, And I kept getting knocked down. assim como ele continuava caindo. But he'd jump up and he'd say, I'm okay, I'm going to fight some more. Mas ele pulava, se colocava de pé e dizia, vou continuar lutando. And then there was one point in the movie that he was fighting and he reached over and he grabbed a hold of the ropes and he pulled himself up. E chegou uma hora da luta, He was fighting and he reached over and he grabbed the ropes and he pulled himself onde up. ele se levantou e segurou nas cordas. And Rocky looked back in his corner E o Rocky estava lá no canto, no corner, and he told his coach, e disse para o treinador, he said, I ain't going down again. eu não vou cair nunca mais. And this guy looked at him and he said, you're going down. E o adversário olhou para ele e falou, você vai cair. And Rocky said, I ain't going down again. E o Rocky respondeu, eu não vou cair mais. I was sitting on the couch. Ele estava sentado no sofá. Jumped off the couch and jumped up on the coffee table. E aí ele estava vendo esse filme, ele estava sentado no sofá, ele levantou, ficou de pé, bateu na mesa. And I looked at Sandy's brother. E ele olhou pro irmão da Sandy And I said, I ain't going down again. e gritou, eu não vou cair nunca mais. That was the point E aquele foi o ponto that we went diamond. que eles chegaram a diamante. Because I wasn't going down again. Porque ele não iria cair jamais. And some of you guys have got to come to that point. E alguns de vocês vão ter que chegar a esse ponto. Some of you guys are getting kicked around. Alguns de vocês têm se nocauteado por aí. Some of you guys are getting beat up. Alguns de vocês têm apanhado um pouco. And you got to stand up for something and fight. E você tem que se levantar e lutar. And you got to get to a point that you say, I ain't going down again. E você tem que chegar até o ponto em que você vai dizer, eu não vou cair nunca mais. You got to let Brazil hear you say, I ain't going down again. Você tem que deixar o Brasil lhe escutar, eu não vou cair nunca mais. And you got to drive the miles. E você vai ter que dirigir as milhas Listen to the tapes. e ouvir as fitas. And one of these days you'll stand up on stage. E num desses dias você vai subir ao palco. And it'll be a free enterprise day. E vai ser um dia de uma grande convenção de livre iniciativa. Because my oldest little girl is the only one that remembers all of this. Porque a filha mais velha dele é a única que se lembra dele ter passado por isso tudo. She remembers the story. Ela lembra da história. She remembers the tears. Ela se lembra das lágrimas. She remembers all of it. Ela lembra de tudo. She remembers them coming to pick up our car. Ela se lembra das pessoas vindo para retomar o carro deles. And in August of 1989, Em agosto de 1989, Sandy and I walked up on stage. Sandy e eles subiram ao palco. And we were hidden behind the curtain. We were hidden behind the E eles curtain. estavam escondidos atrás da cortina. And Connie Foley walks out on that stage. E Connie Foley chamou eles ao palco. And she said, we want you guys E ela dizia, eu quero que vocês to help us welcome to the stage nos ajudem a receber ao palco from Gainesville, Florida, de Gainesville, Flórida, brand new Diamond Directs, novíssimos distribuidores de diamantes, Bubba and Sandy Pratt. Bubba e Sandy Pratt. And we walked out on that stage. E aí eles cruzaram o When palco. I walked out, I said, we win! E eles gritaram, nós vencemos. You've got to walk out on stage. Você vai ter que subir ao palco. And you've got to win. E você tem que vencer. We stood up on that stage. Eles ficaram de pé no palco. We had our 4 kids there. E eles tinham os 4 filhos lá com We had the eles. youngest child that was like 2 years old. E com eles estava aqui o filho mais novo, o caçulo, com 2 anos de idade. He was in a little tuxedo. E o filho caçula de 2 anos estava usando um And smoking. he was standing like this. E ele estava lá olhando assim. And 40,000 people were standing on their feet, yelling and screaming. E 40.000 pessoas estavam de pé, gritando e torcendo. They were celebrating our success. Porque estavam celebrando o sucesso And I deles. looked at Kyle. He's our oldest little E boy. ele olhou para Kyle, que é o filho homem mais velho. He was standing there scared to death. E ele estava lá de pé, morrendo de medo, assustado. And I looked at Megan. She's our youngest little girl. E ele olhou para Megan, que é a filha mais jovem. Megan was about 6 years old at this time. E ela tinha 6 anos de idade naquela época. And Megan was laughing. E ela estava rindo. And then I looked at Kaylee. E depois veio Kaylee. And Kaylee was crying. E Kaylee estava chorando. And I walked over to Kaylee. E ele andou na direção da Kaylee. And I got down on my knee. E ele se ajoelhou. And I took her in my arm. E pegou ela pelo braço. And I said, what's wrong, honey? E perguntou, o que está errado?
And she said, "We Yeah. did it, Daddy." E ela disse, nós conseguimos, papai, She said, "We did it. nós conseguimos, We won." nós vencemos. That was the day Aquele foi o dia that I claimed my freedom. que ele conseguiu a liberdade. Gotta have that experience. E você tem que ter esse espírito. You have what it takes to go diamond. Vocês têm o que é necessário para ir a diamante. Because the best hero that you've got Porque o melhor herói que você tem is the one that lies in you. é aquele que está dentro de vocês. God bless you. Deus abençoe.